E você que nos acompanha aí no YouTube. Meu nome é Israel Augusto. Eu sou Elza Mose. Nós temos a hashtag Israelza. Israelza. E hoje nós vamos falar no episódio do AreteCast sobre o que, Maridinha? Sobre sexo, gente. A assunto noite bom. hoje é quente. Então vamos lá, vamos conversar, chega de papo. Se você quiser encontrar a gente aí ao vivo, você pode procurar a gente no Instagram, @florescer.inpp. Toda terça-feira, 19 horas e 31 minutos, estamos aqui. Para facilitar a vida, em qualquer rede social, pesquise por hashtag Israelza, que você nos encontra. Isso. E se você gosta de cortes, nós temos também nosso canal de cortes chamado Shots do Arete. Shots do Arete. Para degustar, ó, em pequenas doses. É isso daí. Vamos falar sobre, então, Sexo. Beleza. Eu preciso te confessar que eu não estudei nada sobre o assunto, até porque eu já sei de tudo. Eu tava desde de manhã. Desde de manhã eu tô aguardando essa piadinha pra fazer agora. Né? Tá se achando, Ah, Maridinha, pô, fala sério. E aí, você quer começar por onde? Esse bate-papo? Eu acho que uma coisa relevante para se dizer é que o importante da gente estar com a nossa sexualidade bem resolvida, bem equilibrada, é que a nossa energia sexual, ela corresponde também à nossa energia vital e nossa energia da criatividade. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas quem já estudou sobre chakras, e eu não estou falando de maneira mística, porque essas questões hoje são comprovadas, inclusive cientificamente, tá? Nós temos centros de energia no nosso corpo, e o nosso segundo chakra é o chakra sexual. E esse segundo chakra, ele é responsável pela nossa energia vital e pela criatividade, né? Então, não é só a área da sexualidade que é resolvida por aqui, tá? Então, estar com essa área equilibrada também significa você estar com o seu potencial criativo, né, em expansão. O que significa isso? É a minha capacidade de sonhar, de imaginar, de planejar, de criar coisas, né, de projetar a minha vida. Nesse sentido, é bem interessante, Freud, né, ele estuda a parte da libido, mas muito concentrado na libido sexual. E vem Jung e fala, calma aí, será que é só sexualidade? Né? Que esse libido, essa tesão, esse pulso pela vida, ele diz só respeito a isso? E aí a gente passa a estudar. Jung era um cara que investigava uma diversidade de coisas e trouxe essa perspectiva de libido ser uma energia psíquica, a vontade. Exatamente. Né? E os antigos já falavam sobre isso. E Jung consegue fazer essa relação já dentro do campo da psicologia. Né? Interessante sobre essa questão da vontade é que para os hindus, o Atma, né, que é a parte mais superior da maturidade, da consciência, do viver, tinha essa ideia de vontade divina, de realizar a vontade divina, né, ou do divino que há em mim. Né? Então, assim, da imagem e semelhança que há em mim, da potência que há em mim, da centelha divina que há em mim, eu governo sobre a vontade, né? Que é diferente do desejo. Então, eu governo sobre a vontade e realizo essa vontade de maneira divina na Terra. Isso que é nada mais, nada menos que é iluminar a vida do outro. Tem tudo a ver, porque né? se você for pensar, eles falam da energia vital, eles chamam de Kundalini, né? E ela vai subindo, né? Ela vai atravessando todos os chakras. Então, começa lá no chakra base, passa pelo chakra sexual, passa pelo plexo solar, que é esse aqui da região do estômago, passa pelo cardíaco, passa pelo aqui da região da garganta, pelo terceiro olho, passa pelo coronário e atinge essa consciência cósmica, né? Mais elevada. Então, a Kundalini, ela faz isso. É uma energia que sobe. E tudo começa lá, ó, na base, passando aqui pelo chakra sexual. É o início de tudo. Pensa na potência dessa energia que a gente tem aqui. É muito importante. E assim, na força que a gente tem nessa área. Se você não... Israel, eu não gosto desse negócio, dessa linguagem de chakra. Então, se agarre à linguagem científica. Os chakras são campos.
núcleos de energia que a gente tem no corpo, que hoje a gente já sabe, por exemplo, é fotografado, as ressonâncias emitem frequências, né? Então as ressonâncias de cada espectro ela vai pegando essas frequências. E hoje a gente já sabe, por exemplo, existem neurônios em 3 lugares do nosso corpo, né? Pelo menos. A gente tem aqui no nosso aparelho biocomputacional, nosso cérebro, no coração e no intestino. Cada um deles com um sistema de comunicação próprio e que cada um emite de maneira individual o seu próprio campo de energia. Então, só para você ter uma ideia, há uma área chamada de coerência cardíaca, que é o quê? Quando os meus pensamentos e as minhas emoções elas estão em alinhamento. E a gente sabe hoje que pessoas que estão alinhadas, né, com aquilo que ela pensa, que ela sente, né, e com sua atividade diária, seu comportamento, ela é uma pessoa com maior harmonia. E aí você pode levar para a linguagem do corpo, né, entre a alma e o espírito, ou se você quiser utilizar a linguagem grega, que é da filosofia grega, você pode usar o soma, a psique e o nous, que é essa consciência mais elevada, mais nível almático, né, da alma do ser humano. Então você tem essas linguagens também. Então, assim, isso tudo que a gente está falando aqui é porque há uma confluência desses assuntos, né? Se a gente for estudar a segunda tradição hindu, é de um jeito, com uma nomenclatura. Se a gente for estudar sobre a forma que os judeus entendiam essas questões energéticas, né? Essa questão de campo, eles vão trazer uma outra perspectiva muito similar de outros povos, mas com a linguagem um tanto diferente. Dos gregos, outra. E a ciência está aí para mostrar essa outra parte. A gente tem a neurociência e a gente tem também essa outra parte científica da psicologia positiva e etc. Várias ciências estão estudando. E a verdade é que se você mantiver a sua mente aberta, você vai perceber que estamos todos falando da mesma coisa, apenas usando uma linguagem diferente. Sim, né? Isso. E aí, eu queria voltar. Pode voltar, Maria. Hindus. E existe uma história sobre Shiva. Dizem que num determinado momento da história, um demônio mandou uma serpente para matar Shiva. Uhum. E sabe-se que essa serpente, ela representa essa força da Kundalini, né? Só que Shiva, sábio como era, ele não só não foi morto pela serpente, como ele a tornou sua melhor amiga. E tanto que, se você observar a imagem de Shiva hoje, ela é representada com essa serpente ali, ó, enrolada no pescoço dele. Por quê? A Kundalini, ela se tornou amiga dele, né? E ela foi usada ali, ó, para o equilíbrio de suas energias. Agora, lembre-se que ela foi enviada para matá-lo. Uhum. Foi com o uso de sua sabedoria que ele a tornou sua amiga e se equilibrou a partir dela. Então, nessa energia da sexualidade, existe o poder para a vida e para a morte. Com certeza. Sem dúvida. E o uso que a gente faz dela é que vai definir o equilíbrio que a gente vai ter na vida, né? E é muito simples a gente ver isso pelas nossas próprias experiências, né? A gente vê aí, às vezes, uma pessoa que ela é muito ativa sexualmente, não quer dizer que ela tem a sua sexualidade equilibrada. Ah, mas eu sou bem resolvido, eu sei que eu sou hétero ou que eu sou bi, eu não tenho nenhum problema com isso, e eu sou super ativo. Só que a pessoa acha que por ela ser ativa sexualmente, ela está equilibrada. E às vezes, ali os orgasmos que ela tem, são orgasmos que estão assim, ela está esvaindo toda a sua energia naquilo ali, e ou ela não cria conexão com as pessoas com quem ela se relaciona, ou os vínculos que ela cria são vínculos negativos, porque ela não tem nenhum tipo de domínio dessa energia sexual. E como a gente falou aqui, nessa energia, nessa libido, está também o potencial criativo dessa pessoa. E se você for analisar, em várias outras áreas da vida dela, há desequilíbrio. Porque o poder da vontade não está bem canalizado. Quando a gente fala, gente, que precisa haver, às vezes, restrição na área da sexualidade, equilíbrio, a gente não está falando de você reprimir. A gente está falando de canalizar da maneira adequada. Isso é muito importante, porque eu acho que Freud, quando ele enxerga isso,
ele acha que é só isso, né? Então, Freud ele olha e fala assim, eu consigo explicar tudo pela teoria sexual. E aí ele vem e busca explicar tudo que ele vê, os movimentos humanos, a energia do corpo do ser humano, a energia do homem e da mulher, né, de realizar na vida e tal, etc. Ele tudo vai falar por esse pulso, essa pulsão sexual, esse impulso sexual, essa libido sexual. Aí Adler fala não. Adler, inclusive, era discípulo, né, de Freud, assim como Jung. Os dois rompem com Jung. E aí vem Adler e fala, não é uma questão sexual, é uma questão da vontade. É a vontade que eu consigo explicar todo o relacionamento humano, todas as coisas. Então, assim, é a questão do domínio, do poder. Então, é a teoria daquele de... então é a teoria de eu exercer o poder, de eu dominar o outro. Então, Adler, ele puxa para esse lado. Então, na verdade, se você pegar as condutas humanas, você consegue explicar tanto por um quanto por outro. Porque estão relacionadas. Né? Aí o que Jung faz? Ele olha esse lado aqui e fala assim, realmente, se eu olhar pelo lado do Freud, da teoria sexual, ele tem razão e eu consigo explicar os comportamentos humanos. E se eu olhar por Adler, também consigo. Só que essas duas teorias, elas são opostas. Se elas são opostas, eu não consigo sobrepor uma a outra, elas não têm correlação. O que eu preciso fazer é achar um ponto comum. E aí, aí Jung ele acha um ponto comum que está acima dessas duas teorias, que é a questão dos tipos, né, psicológicos de comportamento, introversão, extroversão e tal, etc. Essa questão que você fala sobre se a gente não souber canalizar a energia da libido, né, e claro, Jung ele fala a libido não é só sexual, né, e ele traz essa questão de nós precisamos, se a gente estiver muito identificado com a libido sexual, tudo vai girar em torno de sexo, né? Principalmente de sexo sem nenhum propósito, né? Um propósito relevante. Então você tem pessoas que ao invés de se reenergizarem por meio do sexo, da sexualidade e mandar ver em diversas áreas da vida, elas vão ter uma diversidade de problemas que elas vão utilizar o canal sexual para drenar o restante da sua energia psíquica. E aí vai ter uma série de problemas na vida, porque toda relação sexual é uma relação que estabelece aliança. E eu acho que é nisso que as pessoas não conseguiram entender. É uma aliança biológica, é uma aliança psicológica e é uma aliança espiritual. E aí, quando você tem relações sexuais com a torto, né, e a direito, com quem você quiser, do jeito que vai, né, você está se aliançando em várias instâncias, em várias dimensões com essas pessoas que você não sabe nem o que elas estão carregando na mochila, para não dizer nos seus campos de energia. E aí eu acho que cabe a gente até entrar aqui num assunto que pode ser um pouco mais polêmico, que é a respeito, assim, das transformações culturais que já aconteceram em torno desse tema, né? Tanto a questão da repressão feminina nesse aspecto, que muitos assim falam assim dos prejuízos que houve para a mulher, que de fato houveram e existem até hoje, né? Ainda existem culturas assim em que o prazer feminino ele é pecado, ele é proibido, e a gente tem culturas que até hoje retiram ali o clitóris da mulher para que ela não sinta prazer. A gente não pode negar que isso existe. Mas existe também muito prejuízo para os próprios homens da cultura que foi massificada, assim, de que o homem precisa ser o garanhão, precisa ser aquele que pega todas, de ele próprio, de ele absorver essa cultura, de ele próprio se cobrar e ele achar que ele precisa ser assim, o quanto que isso é nocivo, sabe? Sim. Ele tem que dar uma satisfação para ele mesmo, para a sociedade. Porque, assim, esse equilíbrio que a gente quer garantir, né? Que a gente tá falando que a gente precisa ter dessa energia sexual. Imagina, como é que você garante esse equilíbrio se você tá o tempo todo se forçando a espalhar isso à torta e à direita, a atirar para todos os lados, porque a sociedade te cobra assim. Porque acho que você pode falar melhor sobre isso como homem, né? Como deve ser para o homem ser cobrado nesse sentido, né? E aí eu falo agora como mulher também, né? Porque a gente foi reprimida há muito tempo
e houve um raciocínio lógico natural de que eu também tenho direito a essa liberdade. E eu acho que houve um equívoco da gente querer o mesmo nível de liberdade dos homens e de começar a meio que puxar para nós essa cobrança que eu acho que é equivocada também, sabe? Pro masculino. Eu acho que, De na achar que a verdade, gente tem que sair liberando geral. E eu acho que não é por aí. eu acho que o movimento sexual que veio, né, que nasceu devido a sérias repressões, na verdade, ele não estimulou uma sexualidade saudável. Ele copiou a libertinagem masculina. Então, E aí é um esse grande o ponto. problema. Esse é o ponto que me incomoda hoje, porque quem já começou a compreender, quem começou, por exemplo, quem começou a lhe dar uma paqueradinha, por exemplo, em assuntos como Tantra, por exemplo, e consegue perceber que existe um aspecto até sagrado na questão da sexualidade, de que por meio dela existe até conexão divina, que é o oposto daquilo que nos foi ensinado, sabe? Às vezes na religião cristã, de ver o sexo como pecado, sabe? Quem começou a fazer, sabe, uma evolução espiritual, consciencial e ver que existe algo de poderoso nessa energia e que quando a gente se relaciona com outras pessoas, existem trocas energéticas, que a gente está criando vínculos e que isso atrai para nós cargas espirituais, cara, isso não é o caminho, sabe? Não, Esse com caminho certeza. da libertinagem, sabe? Eu acredito sim que todos nós, mulheres, homens, precisamos suplantar muitos dos tabus, das crenças que existiram ao longo da história. Isso é essencial, inclusive, para que a gente consiga, sabe, viver a nossa sexualidade de uma maneira livre, saudável, mas que precisa vir um equilíbrio. A gente precisa encontrar esse caminho do meio. E assim, é até comum de acontecer, principalmente em movimentos sociais, esse descompensar, né? Porque na maioria, né, está uma questão muito exacerbada. Então a energia vai escalando, 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 e você, ao invés de buscar o ponto de equilíbrio, você busca o outro polo. Então a gente sai de uma repressão muito alta do feminino, da sexualidade feminina, a gente sai de do mesmo ponto, da libertinagem masculina muito alta, e aí a gente inverte o polo para o lado de cá e você tem uma libertinagem agora feminina e uma masculinidade reprimida. E aí você tem um bando de bunda frouxa hoje, né? Um bando de cara aí que abaixa a cabeça para qualquer tipo de argumento, entendeu? De que o cara tem que ser dominado, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. E aí, amigão, sua masculinidade está lá embaixo. E o que ocorre muitas vezes com esses caras? Um tipo deles, só se aproveita da situação, que assim, já que tem um monte de mulher que quer a libertinagem de qualquer jeito, o que eu faço? Não quero compromisso nenhum, vou pegar geral, não quero compromisso, se eu tiver filho aí, cada um pro seu canto, etc. E você tem o outro lado do cara que já se sente reprimido. Eu espero que depois de passar essas duas fases, tá? Tanto da mulher quanto do homem, a gente consiga um ajustamento. E eu só acredito nesse ajustamento no indivíduo. Trabalhar a consciência dos indivíduos. Não tem como. Então, é a educação do pai e da mãe, tratando a sexualidade masculina e feminina dentro das suas peculiaridades, com respeito, sem uma reprimenda para além daquilo que é virtuoso. Então, é isso que tem que acontecer, tanto para o menino quanto para a menina. Isso tem que ser muito claro, para que as pessoas experienciem a sua sexualidade de maneira inteligente, né? Então, são os pais que vão ter que educar os filhos para saber se comportar sexualmente, né? No futuro próximo, porque do jeito que tá, se deixar, a gente vai ter uma geração maior ainda, que já veio de uma geração de muitos divórcios, e agora a gente tem uma geração de mães e pais solteiros.
né? E aí, o que é dessas crianças? Então, você tem um impacto muito grande. A gente acha que só se trata de prazer. Não é só de prazer que se trata o tema sexo. É o tema, um dos temas mais centrais da vida do ser humano, é o sexo. E se você está colocando energia demais todos os dias, só pensa nisso, é porque você ainda não está conseguindo aproveitar essa energia psíquica, essa energia no seu corpo e canalizar para outro lugar. Eu vou até voltar então no Freud, já que você está falando aí de pai e mãe, de masculino e feminino, porque Freud falou bastante sobre o complexo de Édipo também, né? O quanto que é importante a gente ter essa referência de masculino e feminino, né? Quando a gente é criança, porque quando a gente está começando a se desprender do materno ali, quando a gente se descobre um ser autônomo, a gente descobre que existe um pai, a gente descobre ali que a partir de uma relação entre um pai e uma mãe foi que eu nasci. Então é quando eu começo a descobrir a sexualidade, ainda ali criancinha, eu descubro que do fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher, eu nasci. Então aí eu descubro meu potencial criativo. Opa, então eu sou um ser humano, homem ou mulher, que também tem o poder de me relacionar com o sexo oposto e de produzir outro ser. E aí, daí que nasce o complexo de Édipo, porque o primeiro só sexo oposto com quem eu tenho contato, se eu for menina é meu pai, se eu for menino é minha mãe. E aí, Freud mirabola bastante a respeito disso, porque dependendo de como você vivencia o complexo de Édipo, você pode ter diversas consequências aí ao longo da vida. E como é importante, neste ponto da idade, onde que a criança está se descobrindo sexualmente, é muito importante você saber canalizar a energia sexual que a criança está descobrindo, entrando em contato com a questão da vontade, da criatividade, etc. Exatamente. Porque senão você vai ter adultos reduzidos à libido sexual, que era exatamente como Freud enxergava as coisas. Né? Então tudo foi conteúdo reprimido de qualquer jeito na infância da sexualidade, devido a uma coerção ele tenha cultural. Sido reprimido e talvez por isso que ele tivesse essa visão estreita. Mas é muito interessante, assim, as teorias que ele tem a respeito, algumas são muito o trabalho dele, inclusive, né? muitas coisas de Jung pega como ponto de partida, dá continuidade e amplia. Explora e amplia, né? Expande. Exatamente. Porque, de fato, a gente vê hoje, assim, eu tenho muitas amigas que, por exemplo, vivenciaram um complexo de Édipo, assim, tão forte, assim, com o pai, e tem no pai até hoje a figura ali da referência masculina e do herói, que é como se estivessem casadas com aquele pai até hoje e não conseguem aprofundar um compromisso mais sério com nenhum homem. Porque é como se ninguém chegasse à altura daquele referencial masculino que elas têm. Porque é como se elas ainda estivessem ali naquele complexo. Ainda estão ali. É como se elas já estivessem casadas. A tendência porque o meu disso pai é meu referencial masculino. É você endeusar. Eu não saí, eu não desidealizei. Porque eu passo pela fase de idealização, mas aí quando eu entro ali na pré-adolescência, pai e mãe saem do reino da fantasia. Eles perdem as suas capas e máscaras de heróis, né? Só que tem gente que não passa por esse processo. Pois é, e uma coisa que... Enquanto fica ali no pedestal, você não consegue estabelecer uma relação com o sexo oposto. Eu estava lendo essa semana um dos livros do Jung, é o 7/2, né, da coleção dele, ele contando uma experiência exatamente disso, de uma mulher que tem um relacionamento, né, muito proveitoso com o pai. Tá? O pai é uma figura muito bacana, muito presente, muito intelectualizada, e ela seguiu esse caminho mais intelectual. Inclusive ele cita que a função intelectual é mais acentuada em mulheres que têm pais com esse tipo, né, psicológico, com esse tipo, né, de comportamento. E aí o que acontece? Ela realmente se debruça sobre livros e tal, etc. Só que ela cria uma imagem residual do pai muito forte. Tá? E aí quando ela cria essa imagem, ela está sempre buscando um homem a essa altura, porque ela ainda tem o pai como a figura de um super-homem.
né? E aí ela não consegue se encaixar em outros relacionamentos. Então, inclusive durante a terapia, ela sempre está transferindo a imagem do pai para um homem, e inclusive ela faz isso com os médicos. Por quê? Porque aí representa uma figura de autoridade e tal, taraná. E aí você tem uma pessoa que, ao invés de ser dona de si mesmo, em diversas instâncias, governar sobre várias dimensões da vida, ela vai se tornar subserviente, né? Eu não digo submissa, porque a palavra submissão, infelizmente, é mal interpretada. Eu vou dizer subserviente ao homem, né? Então, só esclarecendo, a palavra submissão significa ter uma missão em conjunto, e não que você está subserviente a alguém, tá? Então, se você lê o texto alguma vez bíblico que diz sobre essa questão da submissão, tá falando isso, de ter uma missão em conjunto, essa é a ideia do texto, tá bom? Que inclusive toca nessa questão da sexualidade, né? Que eu queria trazer um pouquinho. A gente já falou bastante sobre coisas mais densas, né? Você tem mais alguma coisa que você quer falar acrescentar? que vice-versa, que também é real. Conheço muitos casos próximos de homens que também estabelecem essa relação de idealização com a mãe e também têm dificuldade de levar um casamento para a vida toda, e casamentos que acabam porque nunca conseguiram aprofundar na relação com a esposa, porque a mãe está ali idealizada e sempre como se fosse um empecilho para a relação com o sexo oposto. O tempo todo. Que a gente estava falando sobre essa questão da sexualidade, que eu estava querendo trazer. Tô tentando lembrar enquanto eu estou falando com você para onde eu estava querendo trazer o assunto, mas você pode entrar em outro que depois eu lembro desse. Você vai falar de alguma coisa bíblica? Não, já foi. Já foi. Tá. Eu queria falar sobre a mulher. Fala aí sobre a mulher, Maria. É porque eu falo assim, né? Pela minha experiência de vida, eu acho que hoje as coisas estão mudando bastante para melhor nesse aspecto da mulher conseguir se aceitar um pouco mais, né? A gente vê, pelo menos em termos de exposição, as mulheres se aceitando um pouco mais em termos de corpos diferentes, de fora dos padrões de beleza impostos, mas ainda tem um pouco disso, da gente estar sempre se comparando, tá sempre meio que competindo umas com as outras, e a gente acostumou o nosso olhar de, assim, a gente se olha no espelho meio que já procurando defeitos. E eu acho que pra gente estar bem nessa área da sexualidade, a gente tem que estar se querendo primeiro. Com certeza, sem dúvida. A gente tem que estar com a nossa autoestima bacana. Então eu queria fazer um convite pra gente começar a se olhar no espelho, não com esse olhar, porque a gente já é automático, né? Você terminou de tomar banho, primeiro que você já evita o espelho, assim, né? E ao invés de olhar meio que já procurando defeito, o convite que eu faço para você hoje é de você se olhar, mas honrando o seu corpo, honrando cada detalhe. Além de olhar para aquelas coisas que você mais gosta, eu gostaria que você olhasse para os defeitinhos também, para aquelas coisas que você se incomoda. É uma cicatriz, é uma gordurinha, mas olhe, honrando essas partes como sua história. O seu corpo conta sua história de vida. É pela sua história de vida que você está aqui hoje e que você é quem você é. Então, honre o seu corpo como algo que conta a sua história de vida. E honre também aquelas partes de você que talvez você não goste tanto, mas que são talvez uma herança genética. Honra a tua ancestralidade presente na tua genética. Pense em quantas pessoas vieram antes de você, que você traz um traço de cada uma delas. Sabe? Olha para o seu corpo agora com esse olhar, de valorizar quem veio antes de você e de valorizar as partes da sua história que te trouxeram até aqui. Tenham sido elas boas ou ruins, não importa, porque mesmo as ruins te trouxeram grandes aprendizados que te tornaram a pessoa que você é hoje. Você cresceu com isso, você aprendeu. E hoje você está inteira. E você é perfeita do jeito que você é. E não aceite menos do que isso. E eu tô falando isso por quê? Não aceite menos do que isso.
Porque muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que nos colocam pra baixo. Nossa, você tá gordinha. Ah, o seu corpo não é legal, você podia dar uma malhada. Eu achei muito bacana, porque recentemente eu fiz um curso e tinha uma menina que ela tá namorando um rapaz que ele é personal trainer. E ela, se eu não me engano, era arte terapeuta, alguma coisa assim. E eles já se conheceram assim. Ela é magrinha, ela tem um corpo ok e ela tá super satisfeita consigo mesma. E eles já têm, sei lá, acho que eles não têm ainda 1 ano de namoro, mas já tem um tempinho. E ele começou com uma coisa de querer que ela vá malhar com ele, querer que ela vá... E começar a falar do corpo dela, que poderia ser muito melhor se ela se engajasse nas cenas dele. E ela começou a dizer pra ele, olha, eu não tenho o mesmo estilo de vida que você. Eu até gosto de fazer minhas caminhadas e tal, não sei o quê. Mas não se engane. Eu nunca vou ter o mesmo estilo de vida que você. Eu não vou treinar loucamente igual um personal trainer, porque eu não sou personal trainer. Eu sou arte terapeuta. O meu limite é este daqui. Se você espera que eu fique gostosona, saradona, igual essas bombadinhas aí de academia, então você termina comigo e arrume uma namorada bombadinha de academia. Porque eu não sou essa. Eu não sou essa pessoa. E você não vai me transformar nela, porque não sou eu. Eu achei isso sensacional, sabe? A autoconfiança dessa menina de dizer isso. Porque tem tantas outras que talvez estariam cedendo àquela pressão. Talvez até não só porque ele que tá pedindo, mas porque já se cobravam anteriormente por uma questão assim da sociedade, de ver tantos corpos bombados, estarados e peito duro e bunda empinada e de achar que tem que ser assim também. E assim, pensa na liberdade de uma pessoa de dizer, cara, não é meu estilo de vida, eu tô satisfeita de ser do jeito que eu sou e eu não quero. Então, olhe seu corpo, honre seu corpo. Se tem algo que te incomoda um pouco mais e você acha que você pode fazer algo a respeito, bacana. Vai lá e faz, mas faça por si. Porque você quer se sentir melhor. E não porque você está se relacionando com alguém que de repente a pessoa começou a te pressionar e porque você acha que você tem que viver agora o estilo de vida dela. Não. Pra gente estar bem com a nossa sexualidade, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Então resolva-se com você mesma. O que você tiver que fazer por si mesma, faça com esse intuito de você estar bem consigo mesma. Porque esse é o primeiro passo, é você se resolver consigo, porque aí sim, é o que a gente sempre fala aqui, né, amor? Primeiro a gente se dispõe na gente mesmo, para depois se dispor ao outro. Dispor de si para dispor-se ao outro. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de falar. E do contrário, também é super verdade, porque às vezes o cara que tá com ela não tem nenhum tipo de demanda a esse respeito. E a pessoa se demanda ali como se, não, eu preciso estar, porque senão ele vai me trocar. Eu preciso estar desse jeito. E a pessoa, o cara que às vezes tá com ela, cara, não é isso, eu não tô nem aí pra essas coisas, não é isso que eu valorizo em você e tal. O cara tá em outro nível de valorar e de valorizar na outra pessoa e ela tá ali mais voltada, às vezes até com a cabeça de eu preciso estar assim, porque senão ele vai ter olhos para as outras, porque outras mulheres estão melhor do que eu fisicamente e tal, etc. Então eu entro na neura de ter que fazer isso e aquilo. Então, nem isso que você disse, nem esse outro lado também. Exato. E aí eu queria dizer pra você que agora que o Israel falou isso, pensou assim, nossa, mas não existe homem assim. Existe e tem um aqui do meu lado, tá bom? Então, existe sim e tenho várias outras amigas que estão casadas com caras que também são assim. Então, talvez você que tenha se relacionado com os caras errados e tenha generalizado pra achar que todos os caras são assim, que vão te cobrar, que vão te exigir, que vão achar que você tem que ser a gostosona saradona. Não, não são todos os caras que são assim. E eu vou te falar da minha experiência, assim, de colegas, da meu círculo íntimo, da meu quantidade de idades aí. Eu tenho 25, tô brincando. Eu tenho 38. Pessoal da minha idade também. Você achou maior reclamação dos homens, eu vou te dizer qual é, hoje, da minha idade, que eu me relaciono com vários tipos de colegas, de idades muito próximas, mas um pouco distantes também. Solteiros, casados? Solteiros, casados, não. Querem uma pessoa que seja parceira. Não estão atrás de um sex symbol. Eles querem uma mulher que abrace a vida junto com eles.
isso é demanda, eu acho que tanto de homem quanto de mulher. Então Isso. você vai achar aí a outra Companheiro. pessoa que vai abraçar a vida junto com você, porque por meio dessa sexualidade bem vivida, vocês vão canalizar toda essa energia para realmente realizar e mandar ver na vida, tá certo? Agora um recado geral, tanto para homem quanto para mulher, porque antigamente a gente tinha uma questão da pornografia muito voltada para o homem. Hoje, talvez as mulheres tenham assistido tanto quanto, ou estão muito próximas de assistirem pornografia também, né, na mesma quantidade do homem. Aí Elza falou sobre essa questão, né, de como é a pressão para o masculino. Chega só um pouquinho para frente aqui, irmão, porque tá esbarrando um pouquinho aqui. A pressão em cima do masculino, tá? Qual é a pressão da sexualidade em cima do homem? O homem ele precisa ser o cara que detém toda a experiência, mesmo sendo virgem ainda. Né? Então, os próprios amiguinhos se zoam. Então, o menino tem muita pressão sobre essa questão de tirar logo a virgindade, né? Perder a virgindade de alguma forma. Né? E muitos deles acabam recorrendo a duas questões. Vou te dizer qual. Ou a uma prostituta na rua, né? Às vezes muito incentivado pelo próprio pai, para fazer meu filho perder o cabaço e não sei o que, essa é a linguagem. Então tem essa questão, né? E tem pais que dão, desde pequeno, revista de mulher pelada e tal. Hoje em dia nem precisa mais, né? Porque tem internet aí, os moleques já estão safos nisso daí, infelizmente. Mas tem a questão também do cara tentar namorar alguém, adolescente, hormônios à flor da pele, tanto do menino quanto da menina. A menina tem um comportamento mais preservativo em relação a ela. Por quê? Porque, querendo ou não, a mulher é que recebe, né? Então, isso até psicologicamente tem um efeito, né? De tudo. Então, a mulher é o receptáculo. Então, tem uma questão profunda, psicologicamente falando, e tem a questão da gravidez. Então, a menina, ela tem medo mesmo, porque ela sabe que a consequência é com ela. O cara tem a consequência hoje legalmente, que vai atrás e tudo, geralmente é o pai e a mãe que vai ter que cuidar do neto, né, e prover, mas tem a questão, mas querendo ou não, gente, é um fato, o menino é mais irresponsável nessa área que a menina, principalmente na adolescência, tá? Então, o que o menino tem? Ele tem essa pressão e muitas vezes procura uma menina, então se você é pai de menino ou menina, fique ligado, ou se você é adolescente e está ouvindo a gente, preste atenção também. Fica atrás de uma menina e acaba forçando um pouco a barra. Né? E aí tem uma péssima experiência sexual para si e acaba dando uma péssima experiência sexual para a menina também. Então isso precisa ser trazido muito às claras em casa, muito bem conversado, tanto com o menino quanto com a menina. O menino, quando olhar para uma mulher, tem que subir uma palavra na cabeça dele: respeito. Toda vez que ele olhar para a mulher e pensar em respeito, o seu filho, a sua filha ou você realmente vai ter um salto evolucionário em relação a isso daí. Olha, tá? isso você me fez lembrar de uma história de uma amiga que eu não queria dizer não, que ela tá assistindo a live, eu não vou dizer o nome dela, tá? Mas eu lembro que quando a gente era adolescente, ela tava namorando já há bastante tempo um rapaz, e ela tinha decidido que ela queria, né, ter relação com ele. E ele amava ele era muito respeitoso. E ele sempre falava: fulana, eu te respeito muito. E ela falava assim: eu não sei o que eu faço, porque eu já tô afim, já tá sério o negócio, eu quero e tal. O que eu faço? E um dia ela me falou que quando rolou, ela teve que falar pra ele. Ele falou: você sabe que eu te respeito muito. Fulano, pode me desrespeitar, por favor? Um pouco, né? Pelo menos um pouco. Pode me desrespeitar um pouquinho, que eu já tô querendo. Então, o menino, ele precisa ser educado, tá? De uma maneira que, quando ele olhar uma mulher, ele pense justamente na questão do respeito, certo? E isso tem que vir desde criança. Então, ter muito cuidado e conversas abertas com o seu filho, né? E se você é fruto disso, tá? Não teve essa educação, é uma coisa que você precisa se educar. E eu te digo hoje, tá? Tanto o menino quanto a menina, tá bom? Porque tem um monte de menina também aí que tá com menos papas na língua do que o menino e quer provar as coisas pra amiga e pra sociedade, quer ter as experiências pra contar, pra falar, pra fofocar com a amiga e acaba se dando mal, né? E tendo problemas. Quando eu estudava, tinha colegas minhas, eu tive duas colegas
né, no ensino médio, que engravidaram na adolescência, perderam o ano, tiveram um monte de coisa, e eram meninas que estavam nessa questão de, tipo, eu sou a bonitona, né, eu sou a descolada da sala e tal. Então, pais e mães, prestem atenção. Se você tem filhos pequenos, eduque o seu menino aprendendo a respeitar o seu próprio corpo e quando olhar para a mulher, pensar em respeito, e a menina do mesmo jeito, pensar na sua preservação e não crescer nessa ideiazinha idiota de que todo macho é escroto, de que todo homem é machista, de que não sei o quê, porque isso só vai deformar a imagem da sua filha em relação à própria energia masculina que há nela, a própria parte dela que tem de modelo que também é masculino, a própria forma que ela enxerga os homens no futuro. Então, deixa de movimentinho social, de machistinha, de migtal, de feminista, de não sei o quê. Esquece esse negócio. Cria baseado em valores, cria baseado no respeito próprio, entendeu? Se você não tá gostando, engole aí, mas é o que é. Pensa na tua própria história, gente. Quando a gente é adolescente, a gente não pensa muito a médio e longo prazo. Então, pensa como foram as tuas experiências, né? São poucas as pessoas que tiveram a sorte de ter uma experiência bacana, assim, uma primeira experiência, por exemplo, com alguém por quem estava apaixonado, que aquilo era recíproco, que foi uma relação respeitosa. Porque a grande maioria de nós, assim, não teve uma experiência legal. Porque não teve, assim, uma boa consciência, não foram bem orientados pelos pais. Nós fomos criados por pais que tinham muito tabu ainda, então não falavam abertamente sobre esses assuntos. O que a gente aprendeu foi na rua, foi com amigos e tal. Que é uma das piores escolas. E acabou liberando pra, sei lá, às vezes um namoradinho de escola que depois descobriu que o menino tava ali tentando só perder a virgindade dele também. E tipo, depois que perdeu, te dá um pé, ainda sai contando pra todo mundo. E lembrando que relação sexual é aliança, gente. Você carrega um pouco de cada experiência sexual que você teve na vida. E não fica tem pra uma onde correr. marquinha. Por mais que a gente tenta deixar aquela história pra trás, ficou aquela marquinha, ficou uma feridinha emocional que você reprimiu, ficou aquele conteúdo reprimido, mas você trouxe reflexos daquilo pra muitos relacionamentos depois, quer você queira admitir isso ou não. Então, o ideal gente, ensinem os jovens e busquem canalizar a energia para coisas proveitosas, entendeu? Não precisa viver nesse afã de libido sexual o tempo todo. A libido é para tudo na vida. De manhã cedo, sabe? Aquele dia que você acordou com essa libido sexual mais aflorada. Isso acontece com homem e com mulher. Presta atenção, olha só. Pelos homens, o cabra namorava todo dia. Tô mentindo ou não? E a tua esposa, às vezes, topa todo dia, às vezes não topa. E tem dia que você levanta com um tesão lá em cima. E você precisa aprender, que nem macho, a você canalizar essa energia sexual para algo produtivo. Faça um escaneamento todos os dias. Você sabe por quê? Porque senão você vai colocar a tua família a perder. E para de se alimentar de pornografia, cara. Porque isso só deturpa a imagem do que a tua esposa, a imagem que você tem em relação à tua esposa e a forma com que você olha para as mulheres na rua. Então, se você ficar se alimentando disso, você vai se colocar a perder e você vai entrar num ciclo destrutivo. Você sabe por quê? Porque depois que o cara acessa a pornografia, ele depois fica se perguntando, putz, por que eu fiz isso? Nossa, que besteira. Nossa, gente, eu tenho tantos anos de idade, pra que isso e tal, tarará. Por quê? Não é porque é uma coerção simplesmente cultural, porque tem que haver. Porque se não houver uma coerção cultural saudável, nós seríamos que nem bichos. Então tem que haver a coerção cultural, sim. Não se engane. Você tem que culturalmente estabelecer critérios virtuosos de aplicar restrições aos seus filhos e a você mesmo, porque nós não somos bichos. Não adianta nos comparar aos seres da natureza normalmente e os outros animais que não é ser humano, porque nós desenvolvemos algo chamado consciência. E por causa disso, e por causa de empregar a energia de maneira diferente, a não ser só para sobreviver por tempo suficiente para deixar descendente, foi que a gente chegou onde que a gente chegou. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você ainda não cresceu, amadurece, cara.
Para de ficar olhando as fotinhas que as pessoas te mandam no WhatsApp, no Telegram. Aí você fica preocupado aí com o teu celular. Você também, menina, que fica olhando, fica recebendo, tá sempre olhando um cara na eu queria internet, um estender isso para as abdômen. mulheres, que tem muitas mulheres vivendo essa realidade, sabe? E eu tenho visto tantas famílias serem destruídas por conta desse tipo de comportamento, tanto por parte de homens quanto por parte de mulheres, tá? Homens viciados em pornografia, que, assim, às vezes a esposa descobre, ainda perdoa, ainda sustenta o quanto consegue, e às vezes famílias inteiras sendo destruídas, A sabe? gente viu o Com casamento acabar por causa filhas, disso, a amor. gente viu vários. Mulheres também vivendo isso, vício em pornografia, e isso é só o começo, e daí um abismo puxa o outro, a gente sabe disso. Daqui a pouco já tá traindo, né? Marido viaja, tá se pegando com um aqui, outro ali. E casamento acaba também. Então, assim, a gente conhece vários casos próximos de famílias que foram totalmente destruídas. Famílias, assim, que anos antes eram famílias modelo, sabe? Famílias que a gente jamais esperaria passar por uma situação como essa. De pessoas que perderam completamente o equilíbrio sexual, que entraram num vício, sabe? Num vício mesmo, assim, de perder completamente o controle de suas próprias vidas por conta de sexo. Assim, é surreal. Por conta de uma coisa que é totalmente instintiva e que, com um pouco de esforço, você poderia ter canalizado essa energia para usar adequadamente, sabe? E o que o Israel tá falando é isso, sabe? Não tá rolando ali todo dia, canaliza essa energia. A gente começou esse podcast falando que a energia sexual é a mesma energia do seu potencial criativo. Então, se ela tá muito latente, cara, vai sonhar, vai pensar nos seus projetos de futuro, vai colocar isso no papel, vai planejar, sabe? Vai projetar a tua vida. Vai empregar Vai isso em alguma empregar, vai coisa. colocar isso em prática também, né? Então, tipo assim, você não precisa estar só fissurado o tempo todo, batendo uma e, sabe? Você pode canalizar para outras coisas, sabe? Sobe um pouco essa energia, ela não precisa estar só aqui, não. Canaliza sabe? ela, sabe? Amadurece esse trem aí. E fica nessa com essa vidinha, porque assim, a energia sexual ela é importante, mas se você for comparar, né, com o emprego dessa energia em outras áreas, ela é uma energia assim, que é de sobrevivência no sentido de perpetuação de espécie, ela serve também para você, sabe, tem coisas que você não precisa dizer para sua esposa, porque numa relação sexual vocês estão dizendo um para o outro, né? Na divulgação que a gente teve aqui do AliteCast, eu até cantei aquela musiquinha dizendo assim que e se de dia a gente briga, à noite a gente se ama, é que as nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. E eu perguntei, será? Será? E é mesmo, será? Porque não acabam. Tem coisinhas que o casal até supera ali, porque vê com uma bobeirinha e acaba conversando depois, porque vê que tem coisa mais importante. Mas problemas de nível de alma são resolvidos com diálogo, com conversa, com planejamento juntos, com pegar essa energia e colocar os dois juntos para realizar, para fazer. É por aí, né? Achando que, não, a gente fez um sexo, tá tudo bem, tá tudo perdoado e tal, porque não está. São conteúdos que estão lá dentro, guardadinho, e depois você não sabe porque o cara ou a mulher vomitou tudo em você. E não tenha medo de expor sua vulnerabilidade. A gente tá sempre falando isso aqui. A pessoa que você escolheu como parceiro de vida é a pessoa para quem você vai se vulnerabilizar, né? E lembre-se sempre que a mesma medida da sua vulnerabilidade é a medida da sua coragem. Porque para você admitir que você está vulnerável, é necessário muita coragem, né? Então, para você dizer que você, cara, tô viciada em sexo, tô viciada em pornografia, é necessário muita coragem. Muita então, mesmo. E, gente, vício em pornografia, em sexo, é como qualquer outra adicção. É uma doença. O mecanismo químico é o mesmo do cérebro. Exatamente. É um fenômeno neuroquímico e você pode precisar de ajuda profissional. Então, é pro seu parceiro que você tem que se vulnerabilizar e falar, cara, eu estou passando por isso e o nosso casamento está sob risco, eu não quero isso pra nós, me ajude, vamos procurar, sabe, um apoio psicológico e aqui a gente vai aqui procurar uma ajuda profissional para que eu consiga superar isso e resgatar
a saúde da nossa sexualidade. Isso. Né? Exatamente. É por aí. E aí, eu acho que antes da gente finalizar, queria dar umas diquinhas para você que está aí numa relação a dois e que está buscando essa saúde nessa área sexual da sua vida. Algumas coisas, gente, que podem parecer até clichê, né? Que é aquela coisa de você investir, claro, nas preliminares, porque isso é importante. Mas sempre lembrando que preliminares não é só aquele períodozinho ali antes da relação em si. Preliminares, gente, na nossa opinião aqui, né? Preliminares são o dia a dia, né? É o toque, né? É o bom dia, É a é o beijo, gentileza. tá indo embora pro trabalho. Opa, vem aqui, cadê meu beijo? Né? É a cortesia, é o cuidado, é a comunicação, é o carinho que você troca no dia a dia. Ali você já está tratando das preliminares, né? Você já está criando essa conexão gostosa. E tem alguns exercícios que são interessantes. E de vez em quando a gente faz. Esses dias até pedi pro maridinho. De vez em quando uma coisa que eu faço é eu acordo de manhã e eu peço pra ele, vem aqui e eu só abraço. Abraço, né? Abraço, né, marido? Abraço, né? Peito com peito e seguro um pouquinho sem falar nada. Porque esse abraço, gente, aliás, o abraço por mais de 40 segundos, comprovado cientificamente, ó, libera ocitocina. Mostra aí, marido, sua ocitocina. Minha ocitocina. A gente tem ocitocina tatuada aqui no braço, gente. Ocitocina é uma substância que é liberada pelo nosso cérebro, que ela provoca a sensação de prazer, de afetividade, de gratificação, né? Tá relacionada à felicidade. Então, quando você ali, ó, cria esse vínculo, vocês estão trocando esse sentimento, né? É a molécula do amor. Né? Então, outro exercício, se olhar nos olhos também, pelo menos 40 segundos, tá, gente? Sem dizer nada, não precisa dizer nada. Senta um de frente para o outro, olho no olho. E aqui não é nada difícil, gente, porque os olhos desse marido são simplesmente maravilhosos. É como navegar no oceano. É lindo. É lindo, marido. É lindo, marido. Aqui não é nada difícil, tá? Outro exercício legal é você põe uma mão nas costas e outra no peito, e ele também, uma mão nas costas e outra no peito, e só respirar juntos. Você vai perceber que depois de um tempo parece que a respiração se alinha. Então pode olhar no olho enquanto faz isso, ó, uma mão no peito e outra nas costas dele, e ele a mesma coisa na sua. Olha no peito e respira junto. Só isso. Você tá criando ali, ó, uma conexão vínculos, gostosa. experiências, né? É um vínculo bacana. Façam isso de vez em quando, sabe? Pode ser antes, pode ser depois do orgasmo. Sabe aquele momento assim que você tá completamente relaxado? Agora vem cá e vamos só se olhar. Só respirar juntos. Maravilha. E tem uma dica, que é uma dica tântrica, tá? É uma dica pro momento, pra hora H. Independente de como foi a relação, porque cada um sabe do jeito que gosta. Pode ser daquela batidão, começou selvagem, avassaladora, não importa. E, aliás, é gostoso a gente variar a cadência, porque mesmo que tenha começado ali selvagem, né? Quando vai chegando na hora H, você pode, sei lá, sutilizar mais, desacelerar os movimentos. Mas a dica é para a hora do orgasmo. A gente chama de orgasmo de platô. Então, a hora do orgasmo em si, chegou no orgasmo, tenta controlar a sua respiração. E até uma dica importante para você que está viciado em pornografia, que você se foca naquele padrão ali e acha que aquilo é para você. E a gente vê aquilo não é. Não é natural, não é normal e não te faz apreciar o sexo como deveria, tá? Então, concentre-se na sua respiração quando você estiver com outra pessoa no ato sexual. E na hora do orgasmo, controle a sua respiração no seguinte sentido: desacelera ela. Inspira e expira lentamente, sentindo todas as sensações no seu corpo. E conforme você desacelera a sua respiração, na hora do orgasmo em si, nesse orgasmo de platô,
desacelerando sua respiração, sinta a energia do orgasmo se espalhar por todo o seu corpo. Porque às vezes vocês estão ali no vamos ver e parece que libera tudo de uma vez só e você nem curtiu o momento. Então, na próxima vez que você for dar aquela namorada básica, na hora do orgasmo, faz isso. Básica ou avançada? De preferência avançada, tá? Aí você faz isso, que aí vai ficar super avançado. Na hora do orgasmo, desacelera a respiração. Se concentra na energia orgásmica se espalhando por todo o corpo. Só isso. Essa é a dica do orgasmo de platô. Inspira e expira profundamente e deixa espalhar. Se seu parceiro não está assistindo essa live agora com a gente, você vai dar essa dica para ele antes também, que é para ele fazer junto com você, tá bom? Que é para vocês dois experimentarem esse orgasmo de platô juntos. Respiração desacelerada, deixa a energia se espalhar pelo corpo inteiro. Só curte esse momento, tá? Nada de sair levantando, correndo, pra tomar banho, nem virar. Eu ia falar isso agora, tipo, já sai, acabou, como se fosse uma obrigação qualquer e vaza. Não. Sente esse momento. Aproveita, desfrute, tá bom? Essa é a dica pra você hoje, pra você aproveitar o máximo aí dessa energia. Aí vocês vão entender do que a gente tá falando, do potencial dessa energia. É isso aí. Mais alguma coisa, Maridinha? Não é isso, gente. Não? Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Se você quiser enviar, então, esse episódio para alguém, tá no YouTube. Então, vai estar lá direitinho amanhã de manhã, tá bonitão lá. Se você quiser reassistir, então é lá. Ou os cortes, você pode reassistir alguns dos cortes aqui no Instagram, mas todos os cortes vão estar lá também no nosso canal do YouTube, que é o do Instituto Florescer. Só digitar Instituto Florescer, você vai achar por lá. Combinado? Combinado. Então tá, olha só, então ó, um beijo no coração de vocês e estamos todos ligados na fonte. É isso aí. Tchau, tchau.